As 48 Leis do Poder, Robert Greene. Vença por suas atitudes. Não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. O argumentador não compreende que as palavras não são neutras e que, ao discutir com o superior, ele coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderoso do que ele. Ele também não percebe com quem está falando, visto que todo homem acredita que está certo. E as palavras raramente o convencerão do contrário. O raciocínio do argumentador cai em ouvidos surdos. Se encurralado, ele só faz acrescentar mais argumentos, cavando o seu próprio túmulo. Depois de fazer a outra pessoa se sentir insegura e inferior na sua crença, nem a eloquência de Sócrates salva a situação. Não se trata apenas de evitar discutir com quem está acima de você. Todos nós acreditamos que somos mestres no reino das opiniões e dos raciocínios. Você precisa tomar cuidado. Portanto, aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. Na esfera do poder, você deve aprender a julgar seus movimentos por seus efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. O problema em tentar provar que está certo ou conseguir uma vitória com argumentos é que, no final, você nunca tem certeza de como isso afeta as outras pessoas com quem está discutindo. Elas podem parecer concordar com você por educação, mas intimamente ficam magoadas. Ou talvez algo que você disse inadvertidamente até as ofendeu. As palavras têm uma insidiosa capacidade de serem interpretadas de acordo com o estado de humor ou insegurança da outra pessoa. Até mesmo o melhor argumento não tem fundamentos sólidos, pois todos nós desconfiamos da natureza escorregadia das palavras. E dias depois de concordar com alguém, com frequência voltamos à nossa antiga opinião só por hábito. Compreenda isto. Palavras custam um tostão a dúzia. Todos sabem que, no calor da discussão, nós falamos qualquer coisa para defender a nossa causa. Citamos a Bíblia, mencionamos estatísticas não averiguáveis. Quem se convence com essas bolhas de ar? Atitudes e demonstrações têm muito mais poder e sentido. Elas estão ali, diante dos nossos olhos. Sim, agora o nariz da estátua parece correto. Não há termos ofensivos, nenhuma possibilidade de mal-entendidos. Ninguém pode discutir com uma prova visível. Como Balthazar Gracian observa, a verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Sir Christopher Wren foi a versão inglesa do homem renascentista. Ele havia dominado as ciências da matemática, astronomia, física e filosofia. No entanto, durante a sua carreira extremamente longa como o mais famoso arquiteto da Inglaterra, seus patronos com frequência lhe diziam para fazer alterações pouco práticas em seus projetos. Nem uma só vez ele discutiu ou ofendeu. Tinha as outras maneiras de provar que estava com a razão. Em 1688, Wren projetou um magnífico prédio para a prefeitura da cidade de Westminster. O prefeito, entretanto, não ficou satisfeito, de fato, estava nervoso. Ele disse a Wren que temia que o segundo andar não tivesse firme e que pudesse vir abaixo destruindo seu escritório no primeiro andar. Ele exigiu imediatamente que Wren acrescentasse 2 colunas de pedra como um apoio extra. Wren, excelente engenheiro, sabia que essas colunas não serviriam de nada e que os tremores do prédio não tinham fundamento. Mas ele as construiu. O prefeito agradeceu. Só anos mais tarde é que os operários, em cima de no andame alto, viram que as colunas tremiam pouco antes do teto. Eram falsas, mas os 2 homens conseguiram o que desejavam. O prefeito pôde relaxar e Wren
garantiu que a posteridade soubesse que seu projeto original funcionava e que as colunas eram desnecessárias. O poder de demonstrar sua ideia é que os seus adversários fazem com que eles não fiquem na defensiva e, por conseguinte, estão mais dispostos a serem convencidos. Fazê-lo sentir literal e fisicamente o que você quer dizer é muitíssimo mais eficaz do que discutir. Um sujeito certa vez interrompeu Nikita Khrushchev no meio de um discurso em que ele denunciava os crimes de Stalin. "O senhor, colega de Stalin", gritou o sujeito, "por que não o impediu na época?" Khrushchev aparentemente não podia ver o cara e rosnou: "Quem disse isso?" Ninguém levantou a mão, ninguém moveu um músculo. Passados alguns segundos de tenso silêncio, Khrushchev disse com voz tranquila: "Agora você sabe por que eu não o impedi?" Em vez de simplesmente argumentar que qualquer pessoa diante de Stalin teria medo, sabendo que um mais leve sinal de rebeldia significaria a morte certa, ele os fez sentir o que era enfrentar Stalin. Os fez sentir a paranoia, o medo de falar em voz alta, o terror do confronto com o líder, nesse caso, Khrushchev. A demonstração foi cabal e não se discutiu mais. A forma de persuasão, ainda mais eficaz do que a atitude, é o símbolo, o poder de um símbolo. Bandeira, história mística, monumento a um episódio carregado de emoções. É que todos compreendem sem que você ter de dizer nada. Quando a meta é ter poder ou tentar conservá-lo, busque sempre a via indireta e também escolha com cuidado as suas batalhas. Se ao longo do prazo não tiver importância que a outra pessoa concorde com você ou não, ou se o tempo e a própria experiência a fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a sua energia e afaste-se. O inverso. O argumento verbal tem uma utilidade vital na esfera do poder. Distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a dissimulação ou for apanhado mentindo. Nesses casos, você ganha mais argumentando com toda a convicção possível. Leve a outra pessoa a uma discussão para distraí-la dos seus movimentos dissimulados. Quando apanhado mentindo, quanto mais emocionado e seguro você parecer, menor a probabilidade de parecer que está mentindo. Essa técnica salvou a pele de muitos charlatões. Certa vez, o conde Victor Lustig, trapaceiro por excelência, tinha vendido a dezenas de vítimas em todo o país uma caixa esquisita que ele dizia ser capaz de copiar dinheiro. Vendo que tinham sido enganadas, as vítimas, em geral, preferiam não procurar a polícia para não se arriscarem ao constrangimento do caso se tornar público. Mas um xerife, Richard de Racine County, em Oklahoma, não era o tipo de homem que aceitasse ser lesado em $10.000. E, em uma manhã, seguiu Lustig até o hotel em Chicago. Lustig ouviu baterem à porta. Ao abrir, viu o cano de uma espingarda. "Qual é o problema?" perguntou ele calmamente. "Seu filho da mãe", gritou o xerife, "eu vou matá-lo. Você me enganou com aquela caixa." Lustig fingiu não entender. "Quer dizer que não está funcionando?" perguntou. "Você sabe que não está", retrucou o xerife. Mas isso é impossível", disse Lustig. "Não tem como não funcionar. Você usou como deveria?" "Fiz exatamente o que você me disse para fazer", disse o xerife. Não, você deve ter feito alguma coisa errada", disse Lustig. A discussão não saía do lugar. O cano da espingarda foi gentilmente baixado. Lustig passou a fase seguinte da tática de argumentação, despejou um monte de jargões técnicos sobre a operação da caixa, deixando o xerife atordoado e então parecendo menos seguro e argumentando com menos insistência. "Olhe", disse Lustig, "eu vou lhe devolver o dinheiro agora mesmo. Também vou lhe dar instruções por escrito sobre o funcionamento daquela máquina. E vou a Oklahoma me certificar de que está funcionando corretamente.
Não há o que perder no negócio desse. O xerife concordou relutante. Para deixá-lo totalmente satisfeito, Lustig pegou 100 notas de $100 e lhe deu, dizendo para relaxar e ter um bom final de semana em Chicago. Mais calmo e um pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias em que se seguiram a esse encontro, Lustig conferia o jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava: um pequeno artigo com a notícia da prisão, julgamento e condenação do xerife Richard por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão. O xerife nunca mais o importunou. Não discuta. Em sociedade, nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Benjamin Disraeli. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas na verdade está precipitando o seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade. Vão provocar a sua também. Associe-se aos infelizes afortunados. O tipo de personalidade contagiosa não se restringe às mulheres. Nada tem a ver com gênero. A sua raiz está numa instabilidade interior que irradia, atraindo desastres. Existe quase um desejo de destruir e perturbar. Você poderia passar a vida inteira estudando a patologia das personalidades contagiantes, mas não perca seu tempo. Aprenda a lição apenas. Se desconfiar de que está na presença de uma pessoa contagiosa, não discuta, não tente ajudar. Não passe a pessoa adiante para seus amigos ou você cairá na teia. Fuja ou sofrerá as consequências. Aqueles infelizes derrubados por circunstâncias fora do controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia. Mas há outros que não nasceram infelizes ou desventurados, mas atraem a infelicidade e a desventura com seus atos destrutivos e o efeito perturbador que exercem sobre os outros. Seria ótimo se pudesse chamá-los de volta à vida, mudar seus padrões, mas quase sempre padrões são assimilados por nós e nos mudam. A razão é simples. Os seres humanos são extremamente suscetíveis a humores, emoções e até maneiras de pensar daqueles com que convivem. Há pessoas irremediavelmente infelizes e instáveis, e elas têm um poder de contaminação muito forte porque suas personalidades e emoções são muito intensas. Ela costuma se apresentar como vítima. O que torna difícil ver logo de início é que ela mesma a origem. Até você perceber a verdadeira natureza dos seus problemas. Já está contaminado. Compreenda isto. No jogo do poder, as pessoas com quem você associa são importantíssimas. O risco de se associar a contaminadores é que você desperdiça tempo e energia preciosos para se livrar disso. Culpado por uma espécie de associação, você também será um sofredor aos olhos dos outros. Jamais subestime o perigo do contágio. São muitos os tipos de pessoas contagiosas com quais devemos ter cuidado. Um dos mais insidiosos, porém, é o que sofre de insatisfação crônica. Só existe uma solução para isso: quarentena. Mas quando você reconhece o problema em geral, já é tarde. Como se proteger desse vírus insidioso? A resposta está em julgar as pessoas pelos efeitos que elas exercem sobre o mundo e não pelas razões que elas dão para os próprios problemas. As pessoas contagiantes são reconhecidas pela infelicidade que atraem sobre si mesma, por seu passado turbulento, pela extensa fileira de relacionamentos rompidos, por suas carreiras instáveis e pela própria força de uma personalidade que se apodera de você e o faz perder o juízo. Esteja alerta a esses sinais do contaminador. Aprenda a olhar o descontente no olho. E, o mais importante, não tenha dó.
Não se complique tentando ajudar. O contaminador não vai mudar, mas você se confunde. O outro aspecto da contaminação é igualmente válido e talvez mais difícil de compreender. Há pessoas que atraem a felicidade com o seu bom humor, com a sua natural animação e inteligência. Elas são fonte de prazer e, falando apenas de bom humor e sucesso, todas as qualidades positivas podem nos contagiar. Tire proveito do aspecto positivo dessa osmose emocional. Se você for triste por natureza, por exemplo, jamais ultrapassará um certo limite. Apenas as almas generosas atingem a grandeza. Associe-se com os generosos, portanto, e eles o contaminarão, soltando que está apertado e contido dentro de você. Se você é melancólico, gravite em torno de pessoas animadas. Se tender ao isolamento, force-se ao amigo do gregário. Jamais se associe com quem tem os seus mesmos defeitos. Eles reforçarão tudo o que trava no seu caminho. Crie associações apenas com afinidades positivas. Que esta seja uma regra de vida e você se beneficiará mais do que com todas as terapias do mundo. O inverso. Essa lei não aceita o inverso. Sua aplicação é universal. Nada se lucra associando-se com quem pode contagiar com sua miséria. Só se obtém poder e sorte associando-se com quem tem fortuna. Ignore essa lei por sua própria conta e risco. Reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia, e o desafortunado para poder evitá-la. O infortúnio é, em geral, uma tolice, e entre os que sofrem dela não há doença mais contagiosa. Não abra sua porta para a menor das infelicidades, pois, se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra de infelicidade, alheia. Baltasar Gracian. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante ao ponto de poderem se virar sem você. Poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer. Se você consegue isso sem forçar nem magoar as pessoas, se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja, então o seu poder é intocável. A melhor maneira de alcançar essa posição é criando uma relação de dependência. O Senhor precisa dos seus serviços. Ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você, que se misturou de tal forma no trabalho dele que, eliminando-o, ele fica em grandes dificuldades, ou pelo menos perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você. Uma vez estabelecida uma relação dessas, você é que tem o controle, a influência para forçar o Senhor a fazer o que você quer. É o caso clássico do homem por trás do trono. O servo do rei que, na verdade, controla o rei. Não seja como tantos que se enganam acreditando que o poder é independência. O poder implica um relacionamento entre as pessoas. Você sempre vai precisar dos outros como aliados, peões ou até como senhores, fracos de que servem a fachada para você. O homem totalmente independente viverá numa cabana na floresta. Estará livre para ir e vir à vontade, mas não teria poder. O máximo que você pode esperar é que os outros fiquem tão dependentes de você que você passa a usufruir um tipo inverso de independência. A necessidade que eles sentem de você o deixa livre. Você não precisa ter o talento de um Michelangelo. Basta uma habilidade que o destaque da multidão. Você deve criar uma situação tal que possa sempre se apegar ao outro senhor ou patrono, mas que o seu senhor não seja incapaz de encontrar facilmente o outro servo com seu talento particular. E se, na realidade, você não for mesmo indispensável, deve encontrar um jeito de parecer que é.
Aparentar ser o dono de um conhecimento, de uma habilidade especializados, lhe dá margem de segurança para fazer os seus superiores acharem que não vivem sem você. A dependência real por parte de seu senhor, entretanto, o deixa mais vulnerável a você do que a falsa. E você sempre poderá tornar a sua habilidade indispensável. Isso é que se estende por destinos entrelaçados, como a era que vai se agarrando do muro. Você está tão entrelado na origem do poder que será muito traumático arrancá-lo dali. E você não precisa necessariamente ficar entrelaçado com o Senhor. Outra pessoa ficará, desde que ela também seja indispensável na cadeia. Para fazer com que os outros dependam de você, um caminho a tomar é a tática do serviço secreto, sabendo o segredo das outras pessoas, guardando informações que elas não gostariam de ser divulgadas. O seu destino fica selado ao delas. Você fica intocável. Os ministros da polícia secreta mantiveram essa posição por séculos. Eles podem fazer ou derrubar um rei. Um último aviso. Não pense que o seu senhor, porque depende de você, vai amá-lo. De fato, ele pode se ressentir e ter medo de você. Mas, como disse Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. O medo que você pode controlar. O amor, não. Depender de sentimentos tão sutis e inconstantes como o amor ou amizade só deixa você inseguro. É melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia. O inverso. O lado negativo de fazer com que os outros dependam de você é que você, de certa forma, fica dependente deles. Mas não aceitar isso significa livrar-se dos seus superiores, ficar sozinho sem depender de ninguém. Esse é o impulso monopolista de um J.P. Morgan ou de um John Rockefeller. Eliminar toda a concorrência, ficar no controle total. Se você pode encurralar o mercado, melhor. Toda independência tem seu preço. Você é forçado a se isolar. Os monopólios com frequência se voltam para dentro e se destroem pela pressão interna. Eles também despertam fortes ressentimentos, fazendo os inimigos se unirem contra eles. O impulso para o controle total é muitas das vezes pernicioso e inútil. A interdependência é a regra. A independência, uma rara e quase sempre fatal exceção. É preferível se colocar numa posição de dependência mútua, portanto, e seguir essa regra, do que procurar o inverso. Você não sofrerá a insuportável pressão de estar no topo. E o Senhor acima de você é que será o seu escravo, pois ele é quem vai depender de você. Faça as pessoas dependerem de você. Ganhe-se mais com essa dependência do que cortejando-as. Quem já saciou a sua sede, dá logo as costas para a fonte, não precisando mais dela. Não havendo dependência, desaparece também a civilidade, a decência e depois até o respeito. A primeira coisa que se aprende com a experiência é manter viva. Manter viva a esperança, porém nunca satisfeita. Manter até um patrono real sempre precisando de você. Baltazar Gracian. Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até a pessoa mais desconfiada abaixa a guarda diante das atitudes francas e generosas. Uma vez que sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, será igualmente útil. A melhor maneira de conseguir isso é aparentando sinceridade e honestidade. Quem vai desconfiar de uma pessoa literalmente apanhada num ato honesto? A essência da trapaça é a distração, distraindo as pessoas a quem pretende se enganar. Você ganha tempo e espaço para fazer algo que elas não perceberão. Um gesto delicado, generoso, honesto, muitas das vezes é a forma mais eficaz de distração,
porque desarma as suspeitas da outra pessoa. Elas ficam como crianças, aceitando ansiosas qualquer demonstração de afeto. É melhor usar a honestidade seletiva logo no primeiro encontro. Somos todos criaturas de hábitos, e as nossas primeiras impressões duram muito. Se alguém acreditar desde o início que você é honesto, vai demorar para se convencer de que essa pessoa é ao contrário. Você ganha espaço para a manobra. Em geral, não basta uma única atitude honesta. O que é necessário é a reputação de pessoa honesta, baseada numa série de atitudes, mas estas podem ser bastante inconsequentes. A honestidade é uma das melhores formas de desarmar o previdente, mas não é a única. Qualquer tipo de atitude nobre, aparentemente altruísta, serve. Talvez a melhor, entretanto, seja a generosidade. Raras são as pessoas que resistem a um presente, mesmo do inimigo mais ferrenho. Por isso, esta costuma ser a maneira perfeita de desarmar as pessoas. Um presente despertará em nós a criança, derrubando na mesma hora as nossas defesas. Apesar de olharmos com descrença o comportamento das outras pessoas, raramente vemos o elemento maquiavélico de um presente, com frequência escondendo segundas intenções. Um presente é o objeto perfeito para esconder uma atitude falsa. A bondade seletiva com frequência desarma o inimigo mais obstinado, acertando em cheio no coração. Ele corrói o desejo de revidar. Lembre-se, jogando com as emoções dos outros, gestos calculados de bondade pode transformar um Al Capone numa criança ingênua. Como qualquer abordagem emocional, a essa tática deve ser praticada com prudência. Se as pessoas perceberem, os sentimentos de gratidão e cordialidade frustrados se transformarão em ódio e desconfiança na sua forma mais violenta. Se não for capaz de fazer o gesto parecer sincero, não brinque com fogo. O inverso. Quando você já tem um histórico de dissimulações, não há honestidade, generosidade ou gentileza que consiga enganar as pessoas. De fato, isso só chamará mais atenção. Quando você já é visto como falso, uma atitude honesta de repente é apenas suspeita. Nesses casos, é melhor bancar o patife. Nada na esfera de poder está escrito em pedra. A falsidade declarada às vezes encobre as suas pegadas, até o faz ser admirado pela honestidade da sua desonestidade. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua existência e boas ações no passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança que o beneficiará. E exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso. Na sua busca de poder, você vai se encontrar constantemente na posição de ter que pedir ajuda aos mais poderosos. Pedir ajuda é uma arte que depende da sua capacidade para compreender a pessoa com quem está lidando e não confundir o que você precisa com as necessidades dela. As pessoas, na sua maioria, não conseguem isso, porque são totalmente presas aos seus próprios desejos e necessidades. Elas começam supondo que as pessoas com quem estão lidando têm um interesse altruísta em ajudá-la. Falam como se as suas necessidades tivessem alguma importância para essas pessoas, que provavelmente não estão dando a mínima. Às vezes, elas se referem às questões maiores, uma grande causa ou emoções grandiosas como amor e gratidão. Preferem o quadro geral, quando as simples realidades cotidianas seriam muito mais atraentes. O que elas não percebem é que até a pessoa mais poderosa está presa ao seu próprio conjunto de necessidades e que, se você não acenar para o seu egoísmo, ela simplesmente o verá como alguém desesperado ou, na melhor das hipóteses, uma perda de tempo. Cada pessoa com quem você lida é como se fosse uma outra cultura, numa terra estranha, com um passado que nada tem a ver com o seu.
No entanto, é possível desfazer a diferença entre os dois, apelando para o egoísmo do outro. Não seja sutil. Você tem conhecimento valioso para dividir. Você vai encher os cofres dele de ouro. Você tornará sua vida mais longa e feliz. Essa é uma linguagem que todos nós falamos e compreendemos. Um passo essencial nesse processo é compreender a psicologia do outro. Ele é valioso? Está preocupado com a sua reputação ou posição e compreender a psicologia do outro? Ele também está preocupado com a reputação ou posição social? Tem inimigos que você poderia ajudar a vencer? A sua motivação é apenas o dinheiro e o poder? O egoísmo é a alavanca que move as pessoas. Se conseguir que elas vejam que você pode, de alguma forma, satisfazer as suas necessidades ou favorecer a sua causa, a resistência aos seus pedidos de ajuda desaparece como que por um passe de mágica. A cada etapa do caminho da conquista do poder, você deve procurar sempre ver o que passa pela cabeça da outra pessoa. Quais são as suas necessidades e interesses dela, para afastar a cortina dos seus próprios sentimentos que obscurecem a verdade. Domine essa arte e não haverá limites para você. O inverso. Há pessoas que consideram um apelo ao seu egoísmo como uma atitude feia e ignóbil. Elas, na verdade, preferem poder exercitar a caridade, a misericórdia e a justiça, que é a sua maneira de se sentirem superiores a você. Quando você lhes impor ajuda, está enfatizando o poder e a posição delas. Elas são fortes o bastante para não precisarem nada de você, exceto a chance de se sentirem superiores. É este o vinho que as embriaga. Estão morrendo de vontade de patrocinar o seu projeto, apresentar você a pessoas poderosas. Desde, é claro, que tudo isso seja feito em público e por uma boa causa. Em geral, quanto mais público, melhor. Nem todos, portanto, podem ser abordados usando o egoísmo cínico. Algumas pessoas ficarão desconcertadas, porque não querem parecer motivadas por essas coisas. Elas querem uma oportunidade para exibir o seu bom coração. Não seja tímido. Dê a elas essa oportunidade. Não é que você esteja abusando de sua boa-fé pedindo ajuda. Elas realmente sentem prazer em dar e serem vistas dando. Você deve saber diferenciar as pessoas poderosas e descobrir quais são seus motivos e necessidades básicas. Se elas transpiram ganância, não apele para a sua caridade. Se elas querem parecer nobres e caridosas, não apele para a sua ganância. A maneira mais rápida e eficaz de fazer fortuna é deixar as pessoas verem claramente que é do interesse delas promover o seu. Jean de Le Bruyère,